é importante que o início da trajetória daquele indivíduo, naqueles desafios pelos quais ele passará, dê a ele uma sensação de controle. Todas as boas pesquisas de retenção, de engajamento, evidenciam que, se o indivíduo ele se sente sob controle, ou seja, há uma equiparação interessante entre o que é requerido para aquele desafio e o que ele tem para oferecer para aquele desafio, quando há um equilíbrio entre essas coisas, o indivíduo se sente sob controle. E aí é um bom início para uma boa história. Mas vamos deixar lá ele muito tempo naquela posição? O nível de aprendizado dele aumenta se ele fica muito tempo lá? Dispara-se o potencial criativo e inovador se ele acaba numa posição durante muito tempo de controle? Não é legal. As respostas a essas perguntas não são boas. Então, a organização, quando do seu esforço de gestão de talentos, de gestão de desempenho desses talentos, deveria provocar um movimento, talvez, para lá. Sabe a experiência que eu tive na Natura? O projeto de liderança da Natura tem uma expressão, que é uma expressão quase caricata, que diz assim: jogar o indivíduo na piscina sem boia. O que pode acontecer se ele ficar lá sem um mentor, sem um apoio, sem uma estrutura? Ele morre, né? Se você não estiver próximo, o que nós lá sempre chamávamos de gestão da proximidade, se você não fizer uma gestão da proximidade, ele morre. Mas por que eu preciso colocar ele lá? Tem um estudo maravilhoso do INSEAD, Paul Evans sempre fala a respeito. Todas as boas pesquisas mostram que os maiores níveis de aprendizagem, a aceleração da aprendizagem do indivíduo, ela é espetacular exatamente quando ele está em desequilíbrio profundo entre o que o desafio está demandando dele e o que ele tem para oferecer naquele momento. Se você quer um processo de educação corporativa que se acelere, que traga para o indivíduo, a ele próprio, um benefício tremendo em termos de aceleração do seu aprendizado, é colocá-lo nessa posição. Mas precisa fazer gestão da proximidade, porque ele está na piscina sem boia e se ele levantar a mão pedindo socorro, tem que estar próximo para puxar e não deixar morrer. É legal deixar um indivíduo muito tempo na posição de ansiedade? Não precisa ser cientista do comportamento humano para responder isso. Esgotamento emocional, esgotamento físico e alta rotatividade na organização são parênteses, né? São totalmente da mesma família, né? Então, o próximo movimento deveria ser esse, onde, se eu fiz uma boa gestão da proximidade, se a organização soube prover condições para ele passar por aquela aceleração de aprendizagem, ele, então, chega nessa posição mais equilibrada entre o que o desafio demanda e o que a habilidade dele traz como resposta. Mas é óbvio que tudo tem um certo degrau. A régua pode ser um pouco mais alta. E essa régua ela é mais alta quando, nesse caminho, que ele é sempre uma transição contínua, este estado de excitação caminha para essa experiência de fluxo, para essa experiência de flow, em que as habilidades do indivíduo elas foram desafiadas. Ele foi esgrimado o tempo todo. A aprendizagem dele o conduz a um patamar superior e ele diz, eu posso mais. Ele não vai ficar aí muito tempo, dura pouco. E assim é que um ciclo de gestão de desempenho pode fazer com que a experiência do indivíduo com o seu trabalho seja mais positiva. A psicologia positiva, portanto, ela traz, na qual, inclusive, essa história do flow se inspira, ela traz essas sugestões, para que, portanto, o olhar seja nas fortalezas, seja um olhar mais apreciativo. Mas isso não significa vida fácil. Isso não significa fazer com que o indivíduo perca a oportunidade de se sentir profundamente desafiado. E, por último, o que eu quero terminar aqui para dizer para vocês é que, talvez, se a discussão de engajamento ela traz uma relação do indivíduo com a organização num nível superior, que inclusive pode ser de longo prazo, é porque ela está fortemente dependente destes
conjuntos aqui de ideias. Se você conseguir, você organização, com você indivíduo, um composto em que autonomia na ação, domínio no trabalho e senso de propósito estejam devidamente calibrados e combinados, que uma experiência de agir, de aprender e protagonizar estejam combinadas, ora, esse composto é um composto que leva a uma experiência de excelência, de excelência pessoal, de uma relação superior entre indivíduo e organização. Se você parar para olhar e se você puser um zoom no que significa exatamente o agir, ali na autonomia de ação, essas são algumas ideias. As organizações estão hoje estruturadas com comando e controle. Em algumas áreas, talvez isso tenha que ser assim mesmo. Mas a natureza do indivíduo é uma natureza, a natureza humana é uma natureza de vontade e escolha. Portanto, este grau de autonomia respeita a natureza humana, que é de vontade e escolha. Da mesma forma que a pressão e cobrança, ela é importante e ela é necessária. O mundo não é o mundo do ou, é o mundo do e. Mas não se pode esquecer que o indivíduo, o ser humano, ele é naturalmente apaixonado por liberdade, por curiosidade e por se sentir autodirigido. Da mesma forma que trazer um contexto de autonomia para a relação do indivíduo com a organização não significa incentivar aqueles cavaleiros solitários, nem incentivar seres isolados, o isolamento. Pelo contrário, a pauta deve ser: nós temos o nosso grau de autonomia, mas o que é preciso lembrar é de uma autonomia com interdependência, porque simplesmente isso não é uma questão de escolha. A interdependência não é uma opção, ela é uma realidade intrínseca ao que fazemos no mundo da empresa e fora da empresa. E, por último, nós podemos gerenciar esta motivação autônoma com os chamados 4 T's. É a tarefa, é o tempo, é a técnica, é o time. Ali, na questão da aprendizagem, as experiências de fluxo que nós vimos aqui há pouco podem inspirar um programa de gestão de desempenho que vá na direção de aprendizagem contínua. Permitir, a Sofia falou alguma coisa muito legal, que é o ser você mesmo, né? A gente poderia colocar em outros termos também, que é permitir que neste contexto de aprendizagem contínua, o que seja estimulado é que você apareça lá todos os dias em sua melhor versão. A melhor versão de você mesmo todos os dias. Sobretudo se eu conseguir reconfigurar aquele meu desafio apreciativamente, de modo ancorado nas minhas maiores habilidades. Domínio técnico e desafio é a calibragem e o equilíbrio disso, e um senso de presença que eu brincava muito com o meu time lá na Natura, quando a gente discutia os indicadores de absenteísmo nas nossas fábricas, ao mesmo tempo a gente tentava medir o nível de presenteísmo, né? Que é exatamente a experiência de você ter um monte de corpo ali, desprovido de alma, sem sentido e propósito, né? E que abre exatamente o espaço para o tema de protagonizar. Ora, como é que você conjuga esse verbo protagonizar só usando o seu corpo, sem uma alma lá dentro, clamando por sentido e significado? Então, este tema aqui, ele fala aos nossos ouvidos sobre quão importante é, eu como empreendedor, eu como líder, clarificar ao meu time qual é a razão de ser dessa organização. Nós viemos ao mundo com que propósito? Qual é a razão de ser desta empresa? Em segundo lugar, é facilitar a compreensão de que o que eu faço, eu como indivíduo, o que eu faço é significativo para essa organização. O que ela faz é significativo e o que eu faço também é. E o alinhamento, o bom alinhamento entre valores e propósitos. Eu vou terminar aqui porque o meu tempo já esgotou e eu me coloco à disposição de perguntas de vocês.